Conheça a maior igreja presbiteriana do mundo, a Sarang Church, e a história do Cal, o chamado para acordar a liderança. Ainda dá tempo de garantir sua vaga para pós-graduação no Polo Pinheiros do Mackenzie. As inscrições foram prorrogadas. Segunda live solidária, Um com Eles. Artistas cristãos e pastores se reúnem em prol da igreja perseguida. Hoje é o Dia Internacional da Música. Você vai conhecer o Ministério de Louvor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Fique com a gente. A partir de agora tem Notícias do Bem. Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é sexta-feira, está começando mais um Notícias do Bem, aqui pela IPP-TV, a sua TV missionária. Pelas próximas 2 horas a gente tem compromisso marcado. Eu espero que você fique com a gente aqui, para que você tenha muitas informações no nosso programa de hoje, muito especial mais uma vez. Hoje a gente está sem a Tainá, né? Ela está se recuperando, teve um probleminha com a garganta, então está de repouso, não está falando o mínimo possível e baixinho, então ela não vai poder estar com a gente no programa de hoje, mas segunda-feira, se Deus quiser, ela vai estar recuperada e vai estar com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Mas a gente está por aqui, você está do outro lado aí também, né, participando com a gente, então seja muito bem-vindo. Já vá participando com a gente, deixa o seu comentário aí no chat, você é nosso convidado especial para o programa de hoje. Lembrando que você precisa curtir o nosso vídeo. Tem o botãozinho de curtir aqui, tem a mãozinha, né? Então já curta lá o nosso vídeo, já compartilhe com seus amigos, compartilhe com a família, compartilhe com seus irmãos da igreja, para que eles também possam ter acesso a esse conteúdo. E é claro, se você ainda não é inscrito no nosso canal, a gente lembra mais uma vez, faça logo a sua inscrição, garanta a sua inscrição aqui no nosso canal e acione as notificações. Assim, toda vez que estiver começando um programa novo aqui na IPP-TV, ou sempre que estiver começando um culto na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ou então um evento, né, um congresso na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, você vai ser notificado, você vai poder acompanhar com a gente em tempo real. Então, é isso aí, né? Compartilhe, curta e faça a sua inscrição se você ainda não é inscrito. A gente está na nossa campanha aí rumo a 1 milhão de inscritos no nosso canal. A gente conta com a sua participação. Vamos de notícia. A organização Portas Abertas, juntamente com pastores, músicos e artistas cristãos, promoveram pelo 2º ano a live solidária da Igreja Perseguida, #Um com Eles. O objetivo foi conscientizar e levantar recursos para a causa da Igreja Perseguida. Mais de 340 milhões de crentes no mundo sofrem hostilidades apenas porque decidiram seguir a Cristo. E a cada ano, isso só piora. O número de cristãos que enfrentam violência extrema, que perderam familiares, casa, bens ou a liberdade, continua crescendo. Desde o início da pandemia, a live solidária da Igreja Perseguida, Um com Eles, teve a proposta de arrecadar recursos para auxiliar missionários que vivem em países onde os cristãos são perseguidos. Vários artistas e músicos evangélicos participaram de forma voluntária. Paulo César Baruch. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração. Gerson Borges. Ele é tudo que eu tenho, Ele é tudo que eu tenho, Ele é. E Soraya Moraes foram alguns. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Além disso, a live contou com a participação de pastores e testemunhos de missionários que vivem nesses países onde a igreja é perseguida. A live solidária da Igreja Perseguida uniu mais de 16 mil cristãos brasileiros que assistiram e louvaram a Deus durante a programação. Só tenho a agradecer a cada um desses irmãos e irmãs que foram e têm sido um com eles, se engajando a causa, orando, apoiando e doando ao cristão perseguido. Em nome dos cristãos perseguidos, muito obrigado. Você ainda pode assistir a live e conhecer mais da realidade dos nossos irmãos perseguidos. É só acessar o canal da Missão Portas Abertas lá no YouTube.
Muito bacana, né? Mais essa iniciativa da organização Portas Abertas. Nós estivemos conversando com o Marco aqui um dia desses a respeito da igreja perseguida, inclusive a respeito do trabalho que eles vinham fazendo lá no Afeganistão, e essa live aconteceu durante a semana, foi uma live muito bacana. Você ainda pode, portanto, acompanhar essa live na íntegra, é só entrar nos canais da Missão Portas Abertas. E hoje é o Dia Internacional da Música. Pois é, a data tem como objetivo homenagear uma das formas de arte mais apreciadas por todos nós. A ideia do Dia Internacional da Música surgiu a partir de uma iniciativa da Unesco, lá em 1975. A música exerce uma profunda influência nos seres humanos e é capaz de emocionar, de alegrar, de surpreender. E a música também está presente na vida, no dia a dia das igrejas, já que o louvor está na Bíblia e é sim uma expressão de reconhecimento da grandeza de Deus, uma expressão de gratidão a Deus. Para falar mais sobre esse tema, a gente vai conversar no Notícias do Bem de hoje com um dos líderes do louvor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, o César Elbert. E você também pode participar com a gente. Faça a sua pergunta ou deixe o seu comentário aqui no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação ao longo do nosso Notícias do Bem. E a gente aproveita e já manda um abraço também para o pessoal da Rádio Rumo ao Sertão, Reverendo Marco Severo, todos que estão ligados na Rádio Rumo ao Sertão, pelo norte, pelo nordeste do Brasil, aliás, em todo o Brasil e também em outros países do mundo. Afinal de contas, a Rádio Rumo ao Sertão transmite o nosso Notícias do Bem simultaneamente. Então, um abraço para todos os muitos ouvintes da Rádio Rumo ao Sertão que estão com a gente aqui acompanhando as notícias desta sexta-feira. Vamos lá. A Sarang Church é a maior igreja presbiteriana do mundo. Para você ter uma ideia, a Sarang tem cerca de 120 mil membros. 120 mil membros. E a partir das muitas iniciativas da Sarang, surgiu o CAL, que é o chamado para acordar a liderança. Notícias do Bem de hoje vai contar um pouquinho da história da Sarang e também da origem do CAL. A gente preparou uma reportagem especial, vamos adiantar um trechinho para você. Com mais de 120 mil membros, a Sarang Church da Coreia do Sul é a maior igreja presbiteriana local do mundo. A comunidade pioneira no país asiático está entre as igrejas que mais investem no campo missionário, com vários métodos comprovados de evangelismo. Entre eles está o congresso chamado para acordar a liderança, idealizado pela Sarang para reavivar igrejas em todos os continentes. Líderes de todo o mundo viajam para a Coreia para participar dos treinamentos que têm ajudado na plantação de igrejas por toda a Europa e ensinado pastores em muitos lugares. A igreja presbiteriana coreana realmente estava crescendo bem espiritualmente, a estrutura que é realmente baseado de duas grandes rodas, que uma é realmente essa roda chama espiritualidade, avivamento de Deus e Espírito Santo, o outro é realmente discipulado. Os membros realmente ter esse armamento equipado para ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. Essas duas rodas que realmente levantaram a igreja. E assim, o reverendo Roberto Brasileiro, ele aceitou essa visão, que nós viajamos junto ano 2005 e reverendo Roberto Brasileiro, ele participou esse CAL e realmente ele foi desafiado e nós convidamos o reverendo John Walk, que é fundador da igreja presbiteriana Sarang, e assim ele aceitou e começamos ano 2006, o primeiro CAL no Brasil. O reverendo Arival Dias Casmiro, pastor titular da igreja presbiteriana de Pinheiros, esteve na Coreia do Sul em 2015 e pregou sobre a importância da oração. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar essa reportagem completa para você. Inclusive, essa pregação do pastor Arival Dias Casimiro aí na Igreja Sarang, que aconteceu em 2015, acabou de ser disponibilizada aqui no nosso canal do YouTube. Então, se você quiser também conferir essa pregação do reverendo Arival durante a sua estada, né, na Coreia do Sul em 2015, o vídeo já está disponível, né? A gente recebeu o vídeo da Coreia do Sul, então você já pode assistir também, já pode acompanhar essa pregação do pastor Arival, que aconteceu lá em 2015 na Coreia do Sul. Esse vídeo na íntegra, esse que você viu um trechinho aí, esse vídeo na íntegra já está disponível também para quem acompanha aqui o nosso canal, né? Para quem acompanha a IPPTV. E olha, dos 210 milhões de brasileiros, mais de 37 milhões são idosos, ou seja, têm 60 anos ou mais.
Os dados são desse ano e fazem parte de uma pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. E a gente está falando tudo isso porque hoje é o Dia Nacional do Idoso. Para você ter uma ideia, 18,5% da população ainda trabalha e 75% da população idosa do Brasil contribui para a renda das residências onde moram. Para lembrar a importância dessa população e dos seus direitos, como nós dissemos, é celebrado hoje o Dia Nacional da Pessoa Idosa. No Brasil, esses direitos estão garantidos na Constituição Federal, que define que família, sociedade e Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando a sua participação na comunidade, defendendo a sua dignidade, promovendo o seu bem-estar e garantindo também o direito à vida. Outro instrumento para a garantia dos direitos dessa população é o Estatuto do Idoso. Mas mesmo com todas essas garantias constitucionais, a gente sabe que os idosos ainda são vítimas de diversos tipos de violência, entre elas a violência física, a violência psicológica, financeira. Para combater esses abusos, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos criou uma cartilha sobre o combate à violência contra a pessoa idosa e recebe denúncias contra essa população por meio do Disque 100. Então, portanto, se você tem um idoso, seu vizinho, alguém da família, que você sabe que está sendo, de alguma forma, agredido, ou agredido financeiramente, enfim, ou agredido de qualquer outra forma, não se esqueça de fazer a denúncia pelo Disque 100. Para prevenir os abusos financeiros contra essa população, o Ministério também está dando cursos de educação financeira a 1.000 instituições de longa permanência para idosos e firmou parceria com a Federação Nacional dos Bancos, numa campanha em que alerta para os golpes financeiros contra os mais velhos, que aumentaram 60% durante a pandemia. Então, hoje, Dia Nacional do Idoso, fica o registro aqui no nosso Notícias do Bem e fica o pedido também para que você possa acompanhar os seus idosos, né? Você, como família, acompanhe os idosos da sua casa, acompanhe o papai que é mais velho, ou a mamãe, ou o vovô, a vovó, enfim. Cuide com carinho, né, do seu idoso. Às vezes nós não fazemos isso, muitas vezes nós não fazemos isso. Isso é uma obrigação, primeiramente, da família. Nós precisamos cuidar daqueles que um dia cuidaram de nós também. Isso, inclusive, é bíblico, né? A gente precisa honrar pai e mãe, precisamos honrar aqueles que nos educaram, aqueles que cuidaram da gente quando nós éramos pequenos. Então, fica também aí esse registro do Dia Nacional do Idoso. E agora, é hora de saber como fica o tempo no Brasil para esse fim de semana. Final de semana com previsão de pancadas de chuva em todo o país. Mesmo assim, as temperaturas não devem cair muito. São Paulo vai ter sol com algumas nuvens, com previsão de chuva rápida durante a tarde e à noite também. A mínima é de 16 e a máxima de 29 graus. Em Vila Velha, os capixabas também vão ter dia de sol entre nuvens pela manhã e sem possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 21 e 31 graus. No sul do país, Chapecó vai ter tempo chuvoso, com previsão de temporal durante a tarde e a noite. A mínima é de 15 e a máxima de 21 graus. Rondonópolis tem previsão de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e também à noite. A mínima é de 23 e a máxima de 40 graus. Região Nordeste, Aracaju, em Sergipe, vai ter dia de sol entre nuvens com possibilidade de chuva à tarde e também à noite. As temperaturas ficam entre 23 e 30 graus. Em Macapá, no norte do país, sol com aumento de nuvens durante a manhã. A previsão indica pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 25 e a máxima de 35 graus. Muito bem, tempo passado a limpo aí para esse final de semana. E você conhece todos os trabalhos que são desenvolvidos aqui pela nossa Junta Missionária de Pinheiros? Ainda não? A gente preparou um vídeo muito especial para você que mostra tudo que é feito pela JMP. Vamos ver. A Junta Missionária de Pinheiros foi criada em 2008 e é a responsável pelo desenvolvimento das atividades de missão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. São 18 congregações próprias no estado de São Paulo e 46 parcerias de plantação e revitalização de igrejas, além de 15 projetos transculturais em mais de 10 países. Através do trabalho da Junta, muitos templos já foram construídos e entregues, Brasil afora. Entre os mais recentes estão
o do distrito de Cachoeirinha, em Wagner, na Bahia, e nos municípios de Miguelópolis e Olímpia, no interior paulista. E em agosto deste ano, a JMP lançou o projeto 105, que vai organizar 100 novas igrejas presbiterianas no país a partir de congregações já existentes. Entre os outros projetos desenvolvidos e apoiados pela JMP estão o JMP Kids, Projeto Wapixana, Projeto Rumo ao Sertão e Projeto Amanagé. A Junta também tem outras frentes de trabalho, todas voltadas para missões. Na área de educação, mantém o EAD Pinheiros, com mais de 20 cursos online para capacitação de irmãos que querem levar a palavra. Em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, implantou neste ano seu polo de educação à distância, oferecendo cursos de graduação e pós-graduação online e renda revertida para a obra missionária. A editora Hebron é outro braço da JMP, criada para propagar o estudo e o ensino da Palavra de Deus através de livros e cursos. Tem 2 pilares principais: incentivar a leitura cristã e arrecadar recursos para a obra missionária. A comunicação também faz parte da Junta Missionária de Pinheiros, a IPPTV, que hoje tem quase 1 milhão de inscritos no seu canal, propaga a Palavra de Deus através de transmissão ao vivo de cultos e eventos. Além disso, tem 24 horas de programação com conteúdo cristão reformado e produtos que incluem jornalismo, entretenimento, esporte e muito mais. Seja nosso parceiro em missões, ore, contribua e participe dos projetos, eventos e avanços missionários promovidos pela Junta Missionária de Pinheiros. Muito bacana, né? E se você quiser conhecer mais a respeito do trabalho da Junta Missionária de Pinheiros, tem aí todos os endereços, né? A gente tem o site da JMP, tem Instagram, tem Facebook, enfim, tem todos os canais para que você possa conhecer ainda mais sobre o trabalho desenvolvido pela Junta Missionária de Pinheiros. Depois do intervalo, ainda dá tempo de garantir a sua vaga para pós-graduação no Polo Pinheiros do Mackenzie. As inscrições com desconto nas mensalidades foram prorrogadas. E ainda hoje é o Dia Internacional da Música. A data tem como objetivo homenagear uma das formas de arte mais apreciadas pelas pessoas. A música também está presente na vida da igreja, já que o louvor está na Bíblia e é uma expressão de reconhecimento de grandeza e gratidão. Para falar sobre esse tema, a gente vai conversar no Notícias do Bem, ao vivo, um dos líderes de louvor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, o César Elbert. Você também pode participar com a gente, mandando a sua pergunta, fazendo o seu comentário, deixando o seu boa tarde, enfim, participe com a gente, tá certo? A gente vai para um intervalo rápido. Na volta, a gente já vai falar sobre o uso de drones. Eles estão cada vez mais comuns, né? Cada vez mais famosos. Mas quais são as regras, né? Como utilizar com sabedoria os drones que estão fazendo cada vez mais parte da vida das pessoas? É depois do intervalo. Notícias do Bem volta já. Todas as tardes, você é nosso convidado especial da nossa Roda de Conversa. Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Temas do dia a dia debatidos à luz da Bíblia, de forma leve e descontraída. Aqui não tem conversa fiada, mas tem teologia, dicas práticas e música boa. Entre nesse grupo. É logo após o Notícias do Bem, o nosso encontro aqui no Conversa da Tarde. Eu conto com a sua participação, sua interação no chat para a nossa conversa.
ficar mais legal, mais animado, tá bom? Conversa da Tarde, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Que segunda-feira é dia de conexão com Deus, você já sabe. Mas agora também dá para participar presencialmente dos nossos novos cultos semanais. Na quarta-feira, às 8 da noite, tem Restaurados pela Palavra, organizado pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. Cultos que enchem de esperança os nossos corações. E na quinta, 8 da noite, tem a Grande Comissão, uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros. Um convite para que toda a igreja aprenda mais sobre a obra missionária. Inscreva-se para adorarmos juntos ao Senhor no site ippinheiros.org.br e acompanhe os cultos ao vivo pela IPPTV no canal youtube.com/ippinheiros. Se você quer trabalhar na obra missionária, não perca a oportunidade de participar do curso intensivo de plantação de igrejas. Aprenda sobre liderança, formação de pequenos grupos, método indutivo, liturgia, planejamento estratégico e muitos outros temas. Acesse ippinheiros.org.br/CIPI e garanta a sua vaga. Se quer ser líder, você tem que abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus e abençoar a vida de outras pessoas. Mais de 800 mil pessoas já estão no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nosso alvo é atingir 1 milhão de inscritos compartilhando conteúdo teológico reformado neste grande campo missionário que é a internet. Se você ainda não faz parte, faça sua inscrição agora mesmo. Clique no ícone inscrever-se e ative o sininho para receber as nossas notificações. IPPTV, conteúdo cristão de qualidade 24 horas na internet. A campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua. Compramos mais uma casa comercial que ainda precisa ser quitada. Nossa visão é ser uma grande igreja missionária e cremos que devemos continuar avançando em fé. Para isso, precisamos das suas orações e da sua generosidade. Se você é abençoado pelas pregações, louvores e estudos bíblicos, queremos te convidar a ofertar. Faça a sua doação para a conta que aparece na tela e participe da campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Juntos, fazemos uma grande igreja missionária. Que bom que você continua com a gente. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem aqui pela sua IPPTV. Lembrando que o nosso encontro de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11h30 da manhã, e a gente tem horário alternativo às 18h. Então, caso você não consiga assistir a gente às 11h30, não tem problema. Às 18 horas nós também estamos por aqui para levar muita informação para você. Você percebeu que eu estou sozinho hoje? A minha companheira de Notícias do Bem aqui, a Tainá, está se recuperando da garganta, tá recuperando a voz. Ela teve um probleminha com a voz, então tá de repouso, tá falando baixinho, tá aqui na TV, tá lá na redação, mas tá falando baixinho, então ela não vai participar com a gente hoje do Notícias do Bem, mas segunda-feira, se Deus quiser, ela tá de volta, tá certo? A gente lembra você mais uma vez, então participe do programa e não deixe também de curtir o nosso canal e não deixe de se inscrever aqui no canal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Gente, os drones são famosos por proporcionarem atividades recreativas ao ar livre ou então belas fotografias aéreas com grande angular. Os equipamentos também já estão sendo testados para transporte de cargas e até para entrega de pequenas encomendas. É verdade, são muitas utilidades no equipamento, mas para falar sobre esse tema, a gente vai conversar no Notícias do Bem de hoje com o engenheiro da Divisão Técnica de Tecnologias Digitais do Instituto de Engenharia, Marcelo Nonato. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Notícias do Bem, já está ao vivo com a gente aqui.
Prazer receber você no nosso programa para falar dos drones, né, que estão tomando conta dos céus aí cada vez mais, né? A gente teve um probleminha de comunicação com o Marcelo aí, vamos ver se a gente consegue restabelecer a nossa comunicação com o Marcelo Nonato para falar desse assunto tão bacana que é o uso de drones, né? Afinal de contas, cada vez que a gente olha para o céu agora, a gente vê mais drones, né? A gente vê os drones aí sendo usados com diversas finalidades. Será que o Marcelo já está ok aí? Vamos tentar contato com ele mais uma vez. Será que ele me ouve? Voltou? Vamos lá? Marcelo Nonato, então, engenheiro da Divisão Técnica de Tecnologias Digitais do Instituto de Engenharia de São Paulo. Acabou de cair de novo. Vamos tentar contato com o Marcelo, então, mais uma vez? Enquanto isso, a gente segue aqui com o nosso Notícias do Bem. Fazer uma pós-graduação pode mudar o seu currículo e garantir sucesso no mercado de trabalho. E o Polo EAD Pinheiros do Mackenzie continua com inscrições abertas que garantem desconto nas mensalidades. Formado em administração, o Pedro estava preocupado em começar uma especialização online, mas foi só conhecer melhor a modalidade para mudar de ideia. Ele se inscreveu no curso de Transformação Digital do Polo EAD Pinheiros do Mackenzie e vai aprender sobre a remodelação de negócios das empresas com inserção de novas tecnologias. Estou gostando muito do curso. Quando eu comecei a fazer EAD, eu nunca tinha tido uma experiência dessas de ensino à distância, eu fiquei um pouco receoso, mas depois que eu comecei a ver os módulos, como é que era a estrutura do curso, estou gostando muito. É muito bom por conta da flexibilidade, mas também exige bastante, então estou aprendendo muito, professores sensacionais. Estou tendo a oportunidade de aprender novamente com professores que eu tive na faculdade, né, que eu cursei aqui na instituição, então é muito bom ter essa oportunidade e está sendo bem, bem importante para mim. Eu resolvi fazer o curso porque eu entrei na área de tecnologia, mais voltada para a educação, mas como eu já tinha estudado administração, eu pensei e vi também na grade, né, que eu podia unir um pouco do que eu estava fazendo hoje no meu trabalho com o que eu já tinha estudado na minha graduação. E tô bem feliz com a escolha, porque tem sido muito bom, tenho aprendido demais. A Débora, namorada do Pedro, também começou a fazer a pós. O curso que ela escolheu foi o de Neurociência Aplicada à Educação e Aprendizagem. Essa curiosidade, né, de estudar no mesmo polo, claro que em cursos diferentes EAD, né, do que a Débora, foi por conta de uma conversa, né, que a gente teve, de que esse ano nós deveríamos estudar mais, focar também na nossa carreira, né? Então eu me inscrevi no curso de transformação digital e ela também está vendo um pouco sobre neurociência por conta da área dela, e tem sido bem legal, apesar de cursos muito distintos, né? Às vezes quando chega no fim de semana a gente fica um cobrando o outro, né? Você já entregou já suas atividades de exercício de fixação, já fez atividade de aprofundamento, e aí a aula. Então tem sido uma experiência bem legal. E é claro, como nós dois somos membros da Igreja de Pinheiros, né? A gente não, quando vimos que teria esse polo, a gente não pensou duas vezes. A unidade foi inaugurada em julho. O espaço conta com salas de aula e de estudos, laboratório de informática e atendimento ao aluno, além de capelania universitária. Recentemente, o Polo lançou o seu próprio site, o polopinheirosmackenzie.com.br, onde são disponibilizadas todas as informações e a relação completa dos cursos de graduação e pós-graduação. Esta é a última oportunidade para quem deseja fazer um curso de pós-graduação e se tornar mackenzista ainda neste ano. Quem se matricular até o dia 3 de outubro terá o desconto de 5% em todas as mensalidades. Para se matricular, basta acessar o site do Mackenzie e utilizar o voucher Polo Pinheiros. As inscrições vão até o dia 3 de outubro. Tá? O site para fazer a matrícula é mackenzie.br. Você entrou, seleciona o curso que você tem interesse, né? São 29 opções de cursos de pós-graduação em diversas áreas. Fez a matrícula, você garante um desconto de 5% em todas as mensalidades do curso
É uma última oportunidade para você ser maquinzista ainda este ano. Você começa um curso de pós-graduação ainda este ano. Então a pandemia não acabou, o mercado de trabalho está complicado, mas você fazendo um curso de pós-graduação, você consegue aprimorar o seu conhecimento, você consegue abrir oportunidades, seja na empresa onde você atua, ou seja em oportunidades de mercado venha te oferecer. Então, realizar uma pós-graduação, esse é um grande diferencial. Além disso, quem é aluno colabora com os projetos evangelísticos e sociais da Junta Missionária de Pinheiros. Grande diferencial em você escolher o Polo Pinheiros, tá? No momento da sua matrícula, você adiciona o voucher Polo Pinheiros no momento da sua matrícula e o Mackenzie aqui, o nosso polo vai reverter toda a renda dessas mensalidades para os projetos, né, os trabalhos e projetos da Junta Missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Né? Para onde vai esse recurso? Vai para aquisição de cesta básica, vai para revitalização de espaços, compras de terrenos para a igreja, projetos sociais da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que atua aqui em São Paulo, atua no Brasil e também tem projetos também pelo mundo. Tá certo. E daqui a pouco o repórter Matheus Santos vai trazer ao vivo mais informações a respeito dessas inscrições aí no Polo EAD Pinheiros do Mackenzie, porque a data para que você possa fazer a sua matrícula e ter desconto nas mensalidades, essa data foi prorrogada. Ia ser até dia 3, mas essa data mudou, então daqui a pouco o Matheus vai trazer ao vivo as informações para a gente. Então continue ligado aqui para que você possa saber até quando vai, né, esse período de inscrições com desconto nas mensalidades para que você possa fazer a sua pós-graduação. Muito bem, parece que o Marcelo Nonato está ok agora, né? Ele é engenheiro da Divisão Técnica de Tecnologias Digitais do Instituto de Engenharia. A gente está conversando, a gente vai conversar com o Marcelo a respeito dos drones que estão tomando conta dos céus, não só de São Paulo, mas de todo o Brasil. Vamos ver se agora está tudo bem. Marcelo, seja bem-vindo ao Notícias do Bem, é um prazer receber você ao vivo aqui. A gente está realmente com um problema de conexão com o Marcelo. Então, enquanto a gente tenta restabelecer a conexão com ele, a gente vai conferir agora a nossa coluna Carrinho de Compras, em parceria com o Ministério da Agricultura. Hoje a gente vai saber mais sobre o pescado, né, que garante uma alimentação saudável e também muita proteína no nosso prato. Oi, gente, o Carrinho de Compras está de volta para sua, para minha, para a felicidade de todo mundo. E olha só, hoje a gente vai falar sobre pescado, que tem por todo lugar desse Brasilzão. Antes de começar o vídeo, eu quero falar uma coisa sobre pescado. Não se engane pensando que pescado é só peixe. Além dos peixes, são considerados pescados crustáceos, como siri e o camarão, e por aí vai. Mas vamos ao que interessa? Vem comigo! Ufa, cheguei! E já tenho uma pergunta. Você sabe quanto o brasileiro consome de peixe em média por ano? Não? Sim? Eu te digo, 10 quilos. E você acha isso muito? Não é. Isso é abaixo da média internacional, que é o dobro. E, gente, peixe é o que não falta. A produção brasileira está crescendo e até 2030 deve aumentar 46,6%, segundo as Nações Unidas. Crescimento acima de países como Chile, México e Peru. Obrigada. A tilápia é o meu peixe preferido e também da maioria dos brasileiros. Por que a Carol tá falando tanto de peixe? Eu te respondo. Os peixes são alimentos saudáveis, fontes de proteína e de outros nutrientes importantes. Quem não tá comendo peixe tá perdendo, viu? Tem diversas maneiras de fazer: assado, frito, cozido, ensopado ou grelhado. Por mais que seja nutritivo, nunca se esqueça de ficar ligado na qualidade e na segurança. Aqui vão algumas dicas. Compre de locais que estão em dia com normas de limpeza dos produtos e a higiene dos atendentes. Os produtos devem estar expostos em cima da prateleira, refrigerados ou congelados. Verifique as condições da embalagem. Não aceite embalagens abertas, amassadas, rasgadas ou coisa do tipo. Observe o rótulo. Veja o nome do fabricante, data de validade, o selo do Serviço de Inspeção Federal, o CIF, e as instruções de conservação. Por hoje é só, pessoal. Até o próximo Carrinho de Compras.
Muito bom, né? O carrinho de compra sempre com dicas aí para o nosso dia a dia. Falando em pescado, né? Quem é que não gosta de um peixinho de qualquer jeito, né? Um peixinho frito, assado, ensopado, é bom demais. Falando em bom demais, a Lídia Dica eu tenho mais um recadinho pra gente. Ser um missionário na internet é bom demais, mas melhor ainda é poder evangelizar as pessoas que estão à sua volta. Um vizinho, um colega de trabalho, um familiar. E foi pensando nisso que a nossa editora e livraria Hebron resolveu disponibilizar Bíblias a preço de custo, é isso mesmo. Uma caixa com 32 Bíblias custa apenas R$ 249,90 e tem frete grátis para todo o Brasil. Essa é uma forma que a sua editora missionária encontrou de te ajudar a fazer aquilo para que você foi chamado. Propagar a palavra de Deus. É muito fácil conseguir essa caixa de Bíblias por apenas R$ 249,90. É só acessar o site editoraebron.com.br. Muito fácil. Compra já a sua caixa de Bíblias, frete grátis para todo o país. E evangelize. Faça aquilo o que você foi chamado a fazer. Editora Hebron, uma editora missionária. Muito bem, a gente está com uma estabilidade aí na internet, mas vamos tentar mais uma vez, né? O Marcelo Nonato, engenheiro, está aqui com a gente. Vamos ver se agora a gente consegue estabelecer contato para falar a respeito dos drones. Marcelo, boa tarde, está me ouvindo bem agora? Está tudo certo? Seja bem-vindo ao Notícias do Bem até que enfim. Tá travando, né? A internet dele tá muito instável, realmente muito instável a internet do Marcelo. Vamos ver se a gente consegue falar com ele para que ele... sei lá, consiga um outro canal, né, de internet, não sei se ele está no 4G ou se ele está no Wi-Fi, mas enfim, vamos ver se a gente consegue uma solução aí com o Marcelo. Enquanto isso, a gente estava mostrando agora há pouco que as inscrições no Polo EAD Pinheiros do Mackenzie estão abertas, as inscrições para os cursos de pós-graduação. E quem fizer as inscrições para os cursos de pós-graduação, nesse momento, vai ter desconto nas mensalidades. Esse prazo para as inscrições terminava no dia 3, mas esse prazo foi prorrogado. A gente vai ao vivo agora lá para o Polo EAD, então, conversar com o repórter Matheus Santos, que vai trazer todas as informações para a gente a respeito dessa prorrogação. Todo mundo ganhou um tempinho aí, quem não fez a inscrição ainda, agora dá tempo, né, Matheus? Seja bem-vindo. Oi, querido. Olá para todos que acompanham Notícias do Bem. Exatamente, esta é a última chance de quem deseja se tornar um mackenzista ainda neste ano com os cursos de pós-graduação que são oferecidos aqui no Polo EAD Pinheiros do Mackenzie, promovido pela Junta Missionária de Pinheiros em parceria aí com a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. São 5% de desconto para todas as mensalidades, para quem... São 5% de desconto para todas as mensalidades, então, para quem se inscrever a partir de agora. Sobre isso eu vou conversar agora com o Wagner Bacelar, ele tem mais informações para a gente. Wagner, boa tarde. Olá, boa tarde, querido. Como está funcionando nesse processo então agora? Prorrogou as inscrições? Prorrogaram, exatamente, prorrogaram as inscrições, vão agora até o dia 10, né, e até domingo, então agora prorrogou até o dia 10, uma oportunidade, um fôlego a mais para aquele que tem aí um investimento, um valor reservado para educação, é uma excelente oportunidade de aprimorar sua carreira, aprimorar o seu conhecimento técnico para expandir o mercado de trabalho. Quantos cursos estão sendo oferecidos aqui? São 29 cursos no total, de diversas áreas, das áreas da engenharia, tecnologia, de gestão, da área da saúde. É uma oportunidade aí incrível para aprimorar o conhecimento, satisfazer vontades pessoais, familiares, do patrão. É uma oportunidade incrível. No mercado atual, uma pós-graduação se faz muito necessária, né? Com certeza. Hoje uma pós-graduação, dentro de um momento de uma entrevista, de uma dinâmica ou num recrutamento interno, se você não tem uma pós-graduação, algo que destaque o seu currículo, isso pode afetar muito o seu desempenho nesse momento, porque não basta ter apenas aí uma boa dicção, uma boa comunicação, mas assim, conhecimento técnico é fundamental. Perfeito. Vamos ressaltar sobre a importância da estrutura aqui do polo, né? É um polo novo, recém-lançado. Exatamente. Como é que está funcionando? O polo aqui ele tem uma infraestrutura de laboratório de informática, temos uma secretaria de atendimento, temos um espaço para sala de estudos, temos rede de Wi-Fi aqui para você utilizar. Então, se você em algum momento tiver
necessitando de um espaço para estudar, porque seu computador deu problema, ou você está com dificuldade em casa de conexão, você venha para cá, nós estamos aqui à disposição para esse atendimento. Perfeito. E quem se tornar aluno dá para contar com o serviço de capelania do Polo. Correto, exatamente. A capelania do Polo, não somente da própria Igreja Presbiteriana, como do Mackenzie, né, há um serviço de capelania, de assistência, ainda mais nesse momento de crise que estamos vivendo. Graças a Deus estamos tendenciando a terminar isso, né? Todo mundo vacinando, está tudo certinho, mas o Polo está aqui à disposição para esse atendimento. Vamos ressaltar então, para garantir a vaga, como é que faz? Como é que faz para garantir esse desconto? Pode acessar o nosso site aqui do Polo, polopinheirosmackenzie.com.br, lá você vai ver as 29 opções de curso, tá? Dali ele vai para a página do Mackenzie, onde você preenche seus dados cadastrais. De suma importância colocar a palavra, né, o voucher Polo Pinheiros no momento da sua matrícula. Com isso, a renda é garantida que será revertida para um trabalho missionário aqui da Junta Missionária, né? Finalizando isso, você vai enviar sua documentação, uma 15 de andamento, você efetua o seu pagamento e nas mensalidades o desconto garantido é de 5%. Perfeito. Wagner, muito obrigado por sua participação aqui com a gente. Então a gente volta a ressaltar sobre estes cursos que estão com desconto, os cursos de pós-graduação. Então, se você deseja se tornar um mackenzista ainda neste ano, bom, dá para fazer ainda se inscrevendo aqui no Polo Pinheiros nos cursos de pós-graduação, que tem esse desconto para todas as mensalidades, esse desconto de 5% até o dia 10 de outubro. Quirino, volto com você aí no estúdio. Tá bom, Matheus, obrigado pelas informações, bom fim de semana. Sexta-feira, né? Já se preparando aí pro fim de semana. Tem trabalho amanhã cedo o Matheus vai estar viajando, acompanhando mais uma programação da Junta Missionária de Pinheiros. Infelizmente, o Marcelo Nonato, né, o engenheiro que ia falar com a gente a respeito dos drones, está tendo um problema de conexão. A gente não conseguiu conexão com ele ainda. Enfim, se a gente conseguir até o final do programa, a gente fala sobre esse assunto, tá bom? Mas hoje é dia da coluna de Ciência e Tecnologia com o cientista e professor Marcos Eberlin. Hoje ele vai falar para a gente sobre mais um assunto importante e muito polêmico: aquecimento global. Olá pessoal, bem-vindos à coluna de Ciência e Tecnologia, Notícias do Bem, IPP-TV. E hoje vou falar também sobre outro assunto muito importante: o aquecimento global. Talvez você tenha ouvido falar sobre esse aquecimento global na mídia em geral e tenha ficado preocupado, porque eles dizem, olha só, o planeta está aquecendo, as geleiras se derreterão, os mares, o nível dos mares Hoje tá complicado o negócio hoje, né? Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo. Depois do intervalo a gente vai mostrar para você a maior igreja presbiteriana do mundo, a Sarang Church, e a história do Cal, o chamado para acordar a liderança. E ainda hoje é o Dia Internacional da Música. A data tem como objetivo homenagear uma das formas de arte mais apreciadas pelas pessoas. A música também está presente na vida da igreja, já que o louvor está na Bíblia e é uma expressão de reconhecimento de grandeza e gratidão a Deus. Para falar sobre esse tema, daqui a pouquinho a gente vai conversar no Notícias do Bem, um dos líderes do Ministério de Louvor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, César Elbert. Vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta com mais informações para você. Notícias do Bem, volta já já. Mais de 800 mil pessoas já estão no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nosso alvo é atingir 1 milhão de inscritos compartilhando conteúdo teológico reformado neste grande campo missionário que é a internet. Se você ainda não faz parte, faça sua inscrição agora mesmo. Clique no ícone inscrever-se e ative o sininho para receber as nossas notificações. IPP-TV, conteúdo cristão de qualidade 24 horas na internet. Paulo Júnior, Emílio Garófalo, Arival Dias Casimiro, Luísa Nazaré e muita gente boa já passou por aqui compartilhando seu amor pela literatura.
É um prazer tê-lo conosco, é um prazer ter esses convidados aqui trocando essa ideia, essa troca benéfica. Clube do Livro, um papo edificante que vai te inspirar a ler mais e crescer em conhecimento do nosso Deus. Fique aqui com a gente, participa com a gente é família, todo mundo junto. Prontos para maratonar? Acesse youtube.com/ippplay e escolha a playlist do Clube do Livro. Você tem aqui, um arsenal de ferramentas para você acessar. Você aí de casa, não se esquece, hein? Se inscreve no canal, ativa aí o sininho, curte esse vídeo, compartilha, você faz tudo que você puder. IPP Play, o conteúdo da IPPTV disponível para você. É tempo de crescer em conhecimento do nosso Deus. O programa Sã Doutrina faz você se sentir em sala de aula com o pastor Nilson Júnior. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso de teologia reformada. Pegue o seu caderno e aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas bíblicas. Para você alargar o seu conhecimento e aprofundar também o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Toda quinta-feira, 9h30 da noite, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Toda terça, às 8 da noite, o reverendo Arival Dias Casimiro te desafia a se envolver com a obra de Deus no programa Você é um Missionário. Entrevistas, testemunhos, sorteio de livros e a sua participação ao vivo pelas redes sociais. Horário alternativo aos domingos à 1 da tarde. Você é um missionário, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Na IPPTV, as suas noites são mais edificantes. Na segunda-feira, às 8 horas, acompanhe ao vivo o culto Conexão com Deus. Terça, o pastor Arival Dias Casimiro recebe missionários de todo o Brasil e encoraja a igreja a se envolver em missões no Você é um Missionário. Na quarta-feira, tem o culto Restaurados pela Palavra e às 9h30, Marcos Eberlin apresenta o Fé e Ciência. Quinta-feira é dia do culto A Grande Comissão, às 8 horas e às 9h30, o pastor Nilson Júnior nos ensina a sã doutrina. Sexta-feira, 8 da noite, os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes aplicam a teologia ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. E em seguida, você acompanha o Bem Casados. Todas as noites, você tem mais conteúdo cristão aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Estamos de volta com Notícias do Bem, ao vivo aqui pela sua IPPTV, nesta sexta-feira, 1º dia de outubro, né? Tá começando outubro, estamos no último trimestre do ano, o ano voou, né? Com certeza. Falando em voar, vamos ver se agora a gente consegue esse contato com o Marcelo Nonato para a gente falar a respeito dos drones que estão tomando conta dos céus, não só das capitais, mas também de todo o Brasil. Marcelo, que é engenheiro do Instituto de Engenharia de São Paulo, obrigado pela sua participação, pela sua persistência. Acho que agora vai, hein, Marcelo? Seja bem-vindo ao Notícias do Bem. Vocês estão me ouvindo bem? Agora sim. Ouvindo bem e te vendo bem. Então também eu agradeço pela paciência de vocês também, né? Nessa luta de... Às vezes, essas questões de tecnologia da informação pregam a peça na gente, né? É verdade. Ninguém melhor do que você, inclusive, para falar... Ninguém melhor do que você para falar a respeito disso, inclusive, né? A respeito dessa coisa de tecnologia, eu não né? sou, assim, o maior especialista, né? Não sou um técnico, mas sou uma pessoa... que na minha vida profissional eu usufruo desses equipamentos maravilhosos. Não, com certeza. Bom, primeiro, então, obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu queria que você falasse dos drones, né? Primeiro, conceituar o drone, porque é um equipamento que a gente pode dizer que é relativamente novo,
mas que, enfim, já está tomando conta de vários setores, né? Quando a gente pensa hoje em fotografia, quando a gente pensa em imagem, quando a gente pensa, enfim, em segurança, enfim, tem uma série de utilidades, né? O drone, eu queria que você contasse um pouquinho da história para a gente, desde quando existem os drones, como é que surgiu essa tecnologia? Olha, conceituar, né, o drone, esse modelo que aparece aí, né, é um dos tipos de modelo, né, que a gente chama, são os drones móveis, né, com hélice, que funcionam com o mesmo princípio de um helicóptero. Mas o drone, ele é uma definição para todo tipo de equipamento que pode ser operado remotamente ou até de maneira autônoma, sem precisar ter alguém operando, né? E aí ele tem várias aplicações, né, como o Roberto Quirino bem já mencionou, e na engenharia, que é a minha especialização, ele vem sendo usado há relativamente pouco tempo. Na verdade, a engenharia ainda usa um pouco, né, helicópteros tripulados, obviamente, para fazer uma série de levantamentos. O helicóptero foi bastante utilizado, só que gradativamente essas aplicações vêm sendo substituídas por esses equipamentos maravilhosos, né, que além deles serem bastante práticos e fáceis de operar, eles são bem mais em conta, né, para ser utilizado. A gente costuma usar o termo que o drone vem democratizando os usos, né, e os diversos usos dentro da engenharia, mas ele tem assim aplicações em diversos segmentos da sociedade, né? É usado na agricultura, é usado na defesa, é usado e tem projeções de uso até em comércio, tem várias aplicações, né? Mas é coisa assim de 10 anos para cá, né, que esses equipamentos passaram a se tornar viáveis aí para o público em geral, seja como um entretenimento ou para uso profissional. E a gente tem drone, levando em consideração isso, assim, para todas as utilidades e para todos os preços também, né, Marcelo? A gente tem uma série de modelos diferentes, com mais ou menos tecnologia, com mais ou menos possibilidades também, né? As normas de drone dividem os drones em 3 categorias, né, de acordo com o seu peso. Então, a primeira categoria vai até 250 gramas, que são, em geral, aqueles drones que são utilizados para entretenimento mesmo, né? Como um brinquedo, praticamente. Aí depois, a segunda categoria vai até 25 quilos, onde se encontra aí a maior parte dos equipamentos que são utilizados nas diversas aplicações que a gente conhece, né? A gente até está acostumado a usar o drone, associar a esse drone, né, que aparece aí, que é o drone de hélices, né? Mas nós temos um drone que também é muito utilizado no setor da agricultura e da engenharia, que é um aviãozinho mesmo. Talvez é menos conhecido, porque o uso é mais restrito, tem mais restrições, né, para ser utilizado. E esse equipamento também se enquadra nessa segunda categoria. E tem uma terceira categoria, que são os drones de maior porte, que aí já tem uso muito restrito, a gente já não vê, né? São aplicações quando você tem necessidade realmente de transportar, né, objetos. Esses maiores são mais para transportar objetos, eles precisam ter uma bateria de maior duração, né? Inclusive até na engenharia tem aplicação desses drones de maior porte. Por exemplo, para fazer uma linha de transmissão, eu posso usar um drone para ajudar a lançar os cabos, né, às vezes lugares inacessíveis. Tem vários tipos de drone aí, e o preço, em geral, é mais acessível hoje em dia. O drone eu não considero um equipamento caro, tá? O que é caro, às vezes, é o que você acopla nele, né? Você pode ter um drone que vale R$4.000 e acoplar nele um dispositivo, um sensor que custa acima de R$100.000. E a gente vê muito isso, né? É toda uma ciência que você precisa ter aí para saber qual é o melhor tipo de equipamento para você utilizar. É verdade. E são equipamentos seguros, Marcelo, do ponto de vista de operação, por exemplo? A gente vê os drones voando por cima das nossas cabeças, assim, esse negócio não vai cair na minha cabeça aqui. São seguros os drones? Olha, o drone, ele é um equipamento que tem alguns cuidados, né, que você precisa ter.
dependendo do equipamento, obviamente. Esse modelo de equipamento que está sendo apresentado, né, que É o mais comum, né? Phantom, para uso profissional um modelo similar a esse, são os mais utilizados. Esses equipamentos ele tem uma autonomia de bateria que varia no máximo até 20 minutos. Né? A pessoa que está operando esse equipamento, ele precisa ter uma certa, até inclusive treinamento, existe habilitação para você operar esses equipamentos. Né? As normas exigem que seja operado, inclusive, por uma pessoa maior de idade, né? Não pode ser feito. Existe uma habilitação específica para piloto, né? Essa habilitação é concedida pela ANAC, ela não é necessariamente obrigatória. Você pode comprar um drone e utilizar ele sem ter essa habilitação, mas para uso profissional, onde você vai sobrevoar áreas povoadas, é necessário ter uma autorização especial. E uma curiosidade é assim, o drone ele pode realmente causar um acidente e ferir uma pessoa, obviamente sem intenção, né? Mas quando você compra um drone, a lei exige que você registre o drone no seu nome. Tá? Existe uma lei, uma norma, né, que exige isso. Então, quando você registra o drone no seu nome, se você sair voando com o drone por aí, esse drone causar um acidente, você é rastreado, tá? Então, o drone não é anônimo. Tudo bem que pode ser até que alguém consiga craquear, né, quebrar essa segurança, mas hoje os drones dessa natureza eles precisam ser registrados. E quem está operando precisa ter destreza para realmente não causar um acidente. Ia te perguntar exatamente isso, né, a respeito da regulamentação. Até muito pouco tempo não existia nenhuma regulamentação para uso de drones. Hoje, então, nós já temos pelo menos um início, vamos dizer assim, de regulamentação para os equipamentos. Já se fala desse assunto há muito tempo, tá? De regulamentação. Eu me lembro de ter participado de eventos, né, onde se discutia o envolvimento da ANAC, da Anatel, do DICEA, né, da parte de tráfego aéreo, né, as Forças Armadas também se posicionando, né, sobre o que precisa ser feito para autorizar o equipamento desse a voar. Né. Hoje até já é pacificado isso, eu diria. Apesar de não estar coberta todas as possibilidades, essa questão de regulamentação já é pacificada. Existem empresas profissionais, né, no uso de drone, especialmente na engenharia, que conhecem todo o protocolo e todos os cuidados necessários. O principal ponto que gera preocupação de todas essas agências, né, desses órgãos reguladores, é a questão de ter algum problema com o tráfego aéreo. Né? Um drone que nem esse, um Phantom, ele consegue voar uma altura de 120 metros, que é a altura que, se você tiver numa área, por exemplo, de aproximação de um aeroporto, pode ocorrer um acidente, sem dúvida nenhuma. Tanto é que, dependendo da proximidade que você tiver dessas regiões, você precisa voar numa altura limitada, normalmente a 40 metros. Para você voar acima dessa altura, você tem que estar a pelo menos 9 quilômetros de uma via de aproximação aérea, por exemplo. Isso é o que diz os regulamentos. E os equipamentos, eles possuem dispositivos que identificam a localização que o drone está e realmente bloqueiam fora das áreas autorizadas, né? Se for um drone regular, né? Digamos assim. Funciona bem. Então, a lei hoje está pacificada. Não há, hoje eu não diria que há sim dificuldade de se usar o drone. Porém, obviamente, existem aí planos, né, futuros de uso que vão exigir leis complementares. Mas hoje eu, por exemplo, eu contrato demais, né, esse tipo de serviço e dificilmente as empresas têm alguma dificuldade em função de alguma restrição legal. Tá certo. E Marcelo, como é que você vê o futuro dos drones? Quer dizer, a gente já vê algumas experiências, inclusive, de entrega de mercadorias com drone, enfim, tem uma série de experiências sendo feitas, né, com esse equipamento. Você acha que como é que esse equipamento vai evoluir daqui para frente? A principal limitação que eu vejo hoje é a autonomia de bateria. Né? Os drones maiores conseguem ficar, né, suspensos, voando por mais de 40 minutos. Esses drones menores, eles têm, como eu já comentei, uma autonomia máxima de 20 minutos. Esse é um ponto que as baterias mais modernas vão resolver. A partir do momento que você conseguir ter um drone, né, que consegue ir a uma grande distância e voltar,
aí ele vai viabilizar alguns serviços que estão sendo prometidos aí, por exemplo, serviços de entrega, né, entregas de pacotes pequenos. Um drone maior, a TEG já consegue fazer isso e já existe em outros países empresas que operam isso. Eu até li recentemente que uma dessas empresas que faz distribuição de alimentos estava fazendo alguns pilotos, né, que fazem venda de alimento pelo aplicativo, e já estava fazendo alguns pilotos, só que o drone ele ia até um heliponto, ele não descia ali até o portão, né, da casa, do apartamento ou da casa para entregar o alimento, mas ele tinha um ponto ali, um heliponto, que permitiria você levar, sem enfrentar o trânsito, algum objeto ou até um alimento, né. Isso foi o teste que foi feito, mas uma coisa é certeza, eu diria assim, duas tendências. A primeira tendência é a autonomia aumentar bastante, viabilizando outros usos, e ele se tornar cada vez mais popular. As aplicações são muitas, né? A gente ouve sempre dizer aí de novidades. Eu dei até alguns exemplos aí de aplicação, mas para esse negócio de transporte, né, de apoio logístico, ele é um sério candidato aí, a gente vê isso acontecendo no mundo inteiro. Com toda certeza. Já caminhando para o fim aqui, Marcelo, quais as dicas que você poderia dar para quem quer usar um drone ou para quem quer contratar um drone? Quais seriam os cuidados necessários? Quais seriam as dicas técnicas aí que a gente poderia ter? Tá bom. Eu vou fazer o seguinte, eu vou me restringir, né, às aplicações em engenharia, que é onde eu tenho maior especialização. Tá? Em engenharia, a gente depende, né, de ter um uso que me leve a adquirir informações de alta precisão. Né? Então, como eu falei, você precisa conhecer exatamente o tipo de precisão que você vai precisar. Aí existem empresas especializadas em fazer levantamentos aerofotogramétricos, né, que é o termo que a gente usa em engenharia, de alta precisão. Não é qualquer empresa hoje, por exemplo, uma empresa que atende o agronegócio, ela tem dificuldade de atender na engenharia. O procedimento, né, porque o voo, quando você usa o drone na engenharia, você não fica lá operando ele voa autonomamente, né? Ele voa sozinho. Você carrega nele a rota que ele vai fazer, aí ele faz um zigue-zague, fotografa tudo e te devolve essa informação com uma precisão que depois você consegue gerar projetos de alta precisão. Então essas empresas, elas sabem fazer isso e aí elas garantem essa entrega. E você tem que especificar para ela aonde vai ser a cobertura. Dependendo do lugar aonde você vai fazer a cobertura, você precisa de uma autorização. Vamos supor, eu vou fazer, recentemente, a gente fez um levantamento ali na região da Billings, em função da implantação de uma rede, né, uma rede de saneamento lá. A gente precisou da autorização da Sabesp, obviamente. Não dá para pegar a autorização de todos os moradores, né? Em alguns casos até você precisa de autorização do dono da propriedade para voar. Obviamente, eu estou falando assim, você é uma empresa de engenharia, você trabalha atendendo todos os requisitos legais. Agora, uma pessoa qualquer consegue pegar o drone e voar em qualquer lugar. Por lazer, por entretenimento, você consegue voar. Mas se você vai contratar um serviço profissional, tem que ter todos esses cuidados. Você tem que saber para que você vai usar, que tipo de implemento você vai colocar, né, para poder fazer o seu levantamento. Você tem que ter a rota definida. Você precisa que sejam providenciadas autorizações, não só as autorizações de ANAC, de CEA, Anatel. Você precisa da autorização também do proprietário da região ou da concessionária que cuida daquela região. Tá? Então tem aí uma série de cuidados necessários para você assegurar que o seu produto final atendeu os requisitos legais e também fica algo de boa qualidade que você consiga aproveitar. Com toda certeza. E algumas dessas dicas valem para outras aplicações também, com toda certeza. Marcelo Nonato, engenheiro da Divisão Técnica de Tecnologias Digitais do Instituto de Engenharia, participando com a gente ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem. Marcelo, obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos, por esse bate-papo aí sobre essa tecnologia, né, sobre o drone que está cada vez mais presente nos céus de todas as cidades, né? A gente vai para os parques, por exemplo, hoje, a gente olha para cima, vê um monte de drone voando, o pessoal tirando foto, fazendo filmagem, enfim. E é uma tecnologia que promete realmente se popularizar cada vez mais. Obrigado, viu, Marcelo, pela sua participação com a gente aqui hoje. Ótimo. Obrigado, Roberto. Fico à disposição. Pode me chamar quando precisar. Tá joia. Obrigado, Marcelo, mais uma vez, participando com a gente. E tem umas dicas importantes aí, né? Se você, por acaso, vai usar um drone, se você vai comprar um drone, enfim, tem algumas informações que você precisa
que você precisa resolver, né? Tem algumas situações que você precisa resolver. A situação de regulamentação, por exemplo, se quem vai operar esse drone, regulamentar esse drone também, de repente na ANAC, dependendo da finalidade do seu drone. Enfim, tem muita coisa aí que precisa ser também esclarecida, tá certo? Vamos seguir em frente então, vamos mais uma vez com a nossa coluna de ciência e tecnologia. O cientista e professor Marcos Eberlin vai falar pra gente sobre aquecimento global. Olá pessoal, bem-vindos à coluna de ciência e tecnologia, Notícias do Bem e PPTV. E hoje vou falar também sobre outro assunto muito importante, o aquecimento global. Talvez você tenha ouvido falar sobre esse aquecimento global na mídia em geral e tenha ficado preocupado, porque eles dizem, olha só, o planeta está aquecendo, as geleiras se derreterão, os mares, o nível dos mares, esse nível vai subir demais, talvez vai alagar as cidades no litoral. Talvez você tenha uma casa na praia e esteja preocupado. Mas será que o problema é tão sério assim como tem sido anunciado? Bom, a notícia do bem é que não. Olha, realmente é um problema que precisamos nos preocupar. Todas as medidas que têm sido tomadas, a redução de emissão de CO2 para a atmosfera, controle de poluentes, sim, todas coisas boas. Mas talvez a notícia tenha sido passada para você um pouco exagerada. Há preocupações sobre o aquecimento do planeta Terra? Sim, mas parece que o dano não tem sido tão extenso assim. Por exemplo, nas últimas décadas, a temperatura do planeta aumentou? Sim, mas só de 1,6 graus Celsius. Por exemplo, se você estiver numa sala e a temperatura estiver a 25 graus Celsius e ela subir para 26,5, talvez você nem perceba. É um aumento muito pequeno. E olha, esse aumento foi medido em solo, nos continentes. E nós sabemos que 2/3 da superfície do planeta Terra é coberto por água, mares, oceanos, e a temperatura não foi medida lá. Depois que percebemos esse problema, começamos a medir a temperatura do planeta Terra através de satélites. E as últimas medidas têm mostrado que nos últimos anos, na realidade, a temperatura do planeta Terra tem se mantido mais ou menos constante. Talvez você tenha percebido que a sua cidade ficou mais quente, mas tem cidades, provavelmente nesse planeta, que ficaram um pouco mais frias. Talvez a temperatura nos continentes tenha aumentado e a temperatura nos mares tenha diminuído. Mas na média, nos últimos anos, a temperatura do planeta Terra tem se mantido constante. Mas aí você vai falar, Marcos, mas disseram, por exemplo, que na Antártica, grandes mantos de gelo estavam derretendo. Será que isso é verdade? Sim, algumas partes do gelo da Antártica estão derretendo. Mas você sabia que outras partes desse gelo, elas estão aumentando a sua área? E que na média a Antártica está ficando mais fria? Até a combustão de combustíveis fósseis, disseram, olha, está produzindo CO2, que causa o efeito estufa. Sim, mas as outras moléculas que são formadas nessa combustão, descobrimos que refletem a luz do Sol. Então o CO2 absorve, mas as outras moléculas estariam refletindo. Então talvez nem esse problema de combustão de combustíveis fósseis seja tão grave assim. Incrível, não é? Olha, já te disseram também sobre o efeito estufa, que estaria aquecendo o planeta Terra. E talvez fosse um efeito do mal e você tenha ficado preocupado com o efeito estufa. Você deveria ficar preocupado? Na realidade, não.
você deveria ficar preocupado se o planeta não tivesse o efeito estufa. O efeito estufa é um ajuste finíssimo da nossa atmosfera, que contém oxigênio, nitrogênio, mas contém também um pouco de CO2, um pouco de argônio, um pouco de vapor de água, que retém o calor do Sol. Sem esse efeito estufa, que nos aquece, é um efeito do bem, o planeta seria frio demais. Então esse efeito não é do mal, é do bem. E ele está aquecendo demais o planeta Terra? Provavelmente não, porque a concentração de CO2, falei na sessão passada, do programa passado aqui na coluna, a concentração de CO2 medida nas últimas décadas aumentou de 200 ppm para 400 ppm, partes por milhão, um aumento muito pequeno. Outro dado bastante significativo é que há algumas medidas de temperatura de algumas cidades na Europa na Idade Média. E essas médias de temperatura têm sido constatado que foram maiores do que são atualmente. Então, irmão, descanse em paz. Não fique tão preocupado com o aquecimento global. O que nós temos percebido com esse aquecimento global? O problema não é tão sério assim. E as últimas medidas mostram que o planeta está com a sua temperatura aproximadamente constante. O CO2 está controlado, aumentou muito pouco. E parece que a temperatura do planeta Terra está sendo controlada pelos meios que Deus estabeleceu nesse planeta para controlá-la. Como eu disse na sessão passada, nós temos o ciclo do carbono, nós temos o ciclo do oxigênio, o ciclo do nitrogênio. Nosso planeta está tamponado, está protegido contra grandes variações. E esse efeito estufa é um efeito do bem, nos aquece. E o planeta parece que talvez passe por ciclos de temperaturas maiores e menores. E que a influência humana tem sido muito pequena. E que, graças a Deus, os homens, percebendo que talvez estivessem causando um problema, já reagiram a ele. E as emissões de CO2 têm diminuído. Então o futuro será mais quente, o nível dos mares aumentará demais, invadirá os nossos litorais? Provavelmente não. Inclusive, até os poluentes da nossa atmosfera têm diminuído. Os óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio, os conversores catalíticos dos nossos carros têm feito uma tarefa fantástica em reduzir a poluição atmosférica. Então vivemos num planeta magnífico, aquecido pelo efeito estufa, protegidos por uma atmosfera fantástica, uma atmosfera que nos dá energia através do nitrogênio, do oxigênio, proteínas, e que através dos seus gases minoritários, CO2, argônio e água, participam desse aquecimento. E um planeta protegido contra grandes variações. A suíte presidencial do universo que Deus preparou a Terra para que acomodasse vida e a acomodasse muito bem. Esse é o planeta magnífico que Deus nos deu. Muito bacana. Mais uma vez o professor Marcos Eberlin trazendo explicações importantes, para a gente a respeito de ciência. E a Sarang Church é a maior igreja presbiteriana do mundo. A partir das suas iniciativas surgiu o CAL, chamado para acordar a liderança. Notícias do Bem vai contar um pouquinho dessa história. Com mais de 120 mil membros, a Sarang Church da Coreia do Sul é a maior igreja presbiteriana local do mundo. A comunidade pioneira no país asiático
está entre as igrejas que mais investem no campo missionário, com vários métodos comprovados de evangelismo. Entre eles está o congresso chamado para acordar a liderança, idealizado pela Sarang para reavivar igrejas em todos os continentes. Líderes de todo o mundo viajam para a Coreia para participar dos treinamentos que têm ajudado na plantação de igrejas por toda a Europa e ensinado pastores em muitos lugares. A igreja presbiteriana coreana realmente estava crescendo bem espiritualmente, a estrutura que é realmente baseado de duas grandes rodas, que uma é realmente essa roda chama espiritualidade, avivamento de Deus e Espírito Santo, o outro é realmente discipulado. Os membros realmente ter esse armamento equipado para ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. Essas duas rodas que realmente levantaram a igreja. E assim, o reverendo Roberto Brasileiro, ele aceitou essa visão, que nós viajamos junto no ano 2005, e o reverendo Roberto Brasileiro, ele participou esse call, e realmente ele foi desafiado, e nós convidamos o reverendo John Walk, que é fundador da igreja presbiteriana Sarang, e assim ele aceitou, e começamos ano 2006, primeiro call no Brasil. O reverendo Arival Dias Casmiro, pastor titular da igreja presbiteriana de Pinheiros, esteve na Coreia do Sul em 2015 e pregou sobre a importância da oração. E eu não tenho dúvidas 저는 전혀 의심치 않습니다. que se Deus tem abençoado a Coreia, 하나님께서는 한국을 축복하셨습니다. é por causa da vida de oração. 왜냐하면 여러분들 속에는 기도하는 인생이 있었기 때문에 그렇습니다. E Deus vai usar você. 하나님은 여러분을 사용하실 겁니다. Se você for uma pessoa dedicada à oração, 만약에 여러분이 기도하는 사람이라면 하나님은 당신을 사용합니다. você será um instrumento poderoso nas mãos de 당신은 Deus. 하나님의 놀라운 능력에 잡힌 도구로 사용될 것입니다. Se você for uma pessoa de oração, 만약에 여러분이 기도하는 사람이라면, essa já é a edição de número 117 do evento, a sexta realizada no Brasil. Mais uma vez, o encontro vai ser aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Líderes e pastores coreanos e brasileiros vão ministrar nos 4 dias de treinamento de discipulado. Essa conferência CAL já tem 117º congresso. Então, realmente tem longa história. E no Brasil já é essa sexta vez, né? E uma vez, ano 2015, nós fomos até Coreia. Então, somando tudo isso, essa é a 7ª vez que a gente fazendo CAL no Brasil. Perfeito. E o CAL é uma história de sucesso dentro da IPB? Sim, muitas igrejas, centenas de igrejas foram desafiadas. Tem igrejas, modelos que realmente bem reerguida, reedificada e levantada, e até novos campos missionários, novas igrejas, e realmente levantado, baseado sua igreja nesse fundamento de discipulado. Só na transmissão, mais de 30 profissionais estão sendo escalados para trabalhar no CAL. Ao todo, serão 12 palestras, visitas de campo e mais de 7 oficinas, para quem for participar presencialmente e online. E ainda dá tempo de se inscrever pelo site congressocal.com.br. É bem simples a inscrição, né, para o congresso do chamado para acordar a liderança. Existe o site, né, do congresso, congressocal, né, .com.br. A pessoa vai lá, clica, tem 2 formas de inscrição, na verdade, né? A forma online e presencial. Então, você vai no site, faz a inscrição. Existe um investimento, né, para isso, né, porque para a gente custear aqui as despesas do congresso, mas é simples, e vai poder participar desse congresso abençoador, que vai ensinar, instruir a igreja, a liderança como um todo, a trabalhar com o discipulado, né, um trabalho de fato abençoador para a vida da igreja, para a saúde espiritual da igreja. Então é um momento especial para que os irmãos e as irmãs que estarão aí e ver a necessidade de aprender mais sobre esse tema, para participar conosco. Certo, até quando vão as inscrições? As inscrições vão até o dia mesmo. A pessoa pode vir no dia fazer a inscrição conosco e terá acesso ou presencial ao ambiente, ou então virtualmente também.
Tá certo. Lembrando você, então, mais uma vez, as inscrições para o CAL continuam abertas. Você tem que acessar o www.ippinheiros.org.br. Vai lá no carrossel, você vai encontrar o banner do CAL, né, 2021. Clica lá, você já vai cair direto na área de inscrição para que você possa garantir a sua vaga presencial ou online. Se você estiver aqui em São Paulo, estiver próximo, puder vir até São Paulo, participar presencialmente aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, garanta a sua vaga presencial. Você vai ter contato com os pastores, com os missionários, com todo o pessoal que vem da Coreia para esse treinamento e, claro, também com os nossos pastores, né, com o pessoal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, da Igreja Presbiteriana Água Viva, que vão estar presentes aqui nesse CAL 2021. Lembrando que se você vem para o evento presencial, você vai ter acesso a todo o material e vai ter também certificação da Igreja Sarang lá da Coreia do Sul. Se você não puder participar presencialmente, faça a sua inscrição online, tá certo? Você também participa, acompanha toda a programação em salas que vão ser criadas especialmente para esse fim, e você também vai ter certificação e vai receber também o seu material online. Portanto, acesse ippinheiros.org.br e garanta a sua vaga no CAL 2021. Se você, por exemplo, é líder de uma igreja, se você é pastor, se você quer que a sua igreja participe do CAL 2021, também faça a inscrição da sua liderança online. Você vai conseguir colocar todo mundo para participar, para aprender mais a respeito de avivamento. E agora, continue atento, porque a Lídia Dica eu tenho um recado especial para a gente aqui. Sua casa, apartamento ou empresa merecem uma cara nova. Já pensou em colocar uma peça de mármore ou granito em alguns dos seus espaços? Por isso você pode contar com a Mega. Assista esse vídeo para conhecer o trabalho incrível que eles fazem, até mesmo em superfícies especiais. Dado o recado, peça sob medida com um atendimento personalizado é com a equipe Mega. Entre em contato com os números que estão aparecendo na sua tela e saiba mais. Recado dado, e agora o presbítero e empresário Antônio Cabreira apresenta para a gente a coluna Fé e Trabalho. Hoje ele fala sobre a vocação do Brasil para a agricultura e nos apresenta como está a colheita de soja nos cerrados de Roraima. O Brasil é o único país do mundo que tem nome de árvore. Isso mostra a nossa natural vocação para a agricultura. E às vezes muitos brasileiros eles não têm ideia de quanto que isso é verdadeiro. Agora no mês de setembro nós estamos iniciando as chuvas, nós vamos começar o plantio de várias culturas. Por isso nós temos aquelas músicas tradicionais, terra vermelha, terra tombada. E uma das culturas que a gente vai começar a plantar é a cultura da soja. Mas se você olhar aqui, eu não estou plantando soja. Isso aqui nós estamos fazendo colheita de soja. Então você deve estar pensando, bom, vocês devem estar nos Estados Unidos, porque agora geralmente começa a colheita da safra americana. Mas eu não estou nos Estados Unidos. Eu queria dizer para você que eu estou próximo dos Estados Unidos, eu estou a cerca de 4 horas de Miami, mas eu estou no Brasil. Eu estou aqui, que você está vendo, são os Cerrados de Roraima. Isso é uma coisa incrível. O Brasil, ele é o único país do mundo que planta soja nos 2 hemisférios. Imagine isso, você poder plantar soja, colher soja na mesma época e no mesmo país. Então, os Cerrados de Roraima, eles descortinam um maravilhoso país que a gente tem. Por isso, quando alguém disser para você que o Brasil é um país que tem muito problema, não, o Brasil não tem problema. Quem tem problema é o político, quem tem problema é o governo, quem tem problema às vezes é o judiciário. O Brasil não. O Brasil é um país abençoadíssimo. O Brasil é um país abençoadíssimo e maravilhoso e que tem muitas soluções. Como disse o presbítero Antônio Cabreira, não é problema. O Brasil é um país realmente de soluções. Quem tem problema são outras pessoas, né?
Depois do intervalo, hoje é o Dia Internacional da Música. A data tem como objetivo homenagear uma das formas de arte mais apreciadas, né, por todos nós, e a música também está presente na vida da igreja, já que o louvor está na Bíblia e é uma expressão de reconhecimento de grandeza e gratidão a Deus. Para falar sobre esse tema, a gente vai receber aqui no Notícias do Bem, ao vivo, um dos líderes de louvor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, César Elbert. Você também pode participar com a gente, comentando aí no nosso chat, tá certo? A gente conta com a sua participação. Notícias do Bem vai para o seu último intervalo, daqui a pouco a gente vai estar de volta para falar sobre música nessa sexta-feira. Continue com a gente. Nesta pandemia, igrejas estagnaram. Igrejas pararam de crescer. Igrejas perderam o compromisso com o Evangelho. É tempo de orar e trabalhar para que a igreja brasileira seja restaurada. De 11 a 14 de outubro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em parceria com a Igreja Água Viva e a Igreja Sarang da Coreia do Sul, realizam o CAL 2021, chamado para acordar a liderança. Não perca a oportunidade de participar deste treinamento intensivo, teórico e prático. Pastores e líderes coreanos e brasileiros unidos com o propósito de abençoar, motivar e treinar líderes. Acesse o site www.ippinheiros.org.br e garanta sua vaga presencial ou online o quanto antes. CAL 2021, chamado para acordar a liderança. Chegou a sua vez de ser mackenzista. O Polo EAD Pinheiros do Mackenzie oferece 28 opções de cursos à distância para você realizar sua pós-graduação e aumentar as suas chances no mercado de trabalho. Estude em casa, no seu horário livre, com o mesmo conteúdo e professores do curso presencial. Faça a matrícula até 3 de outubro. Use o voucher Polo Pinheiros e garanta 5% de desconto nas mensalidades. E estudando no Polo Pinheiros, você contribui com todos os projetos apoiados pela Junta Missionária de Pinheiros. Acesse polopinheirosmackenzie.com.br e saiba mais. Venha estudar com a gente. Segundas, quartas e sextas, às 9 da manhã, venha meditar no Orando pela Cidade. Participe desse momento de encontro com o Pai e clamor pelos problemas que afetam nossas cidades. Orando pela Cidade, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Toda sexta, às 8 da noite, tem lições de teologia aplicadas ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. Os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes debatem temas essenciais à vida cristã de maneira prática. Horário alternativo aos sábados, às 5 da tarde. Vivendo o que Cremos, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. A campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua. Compramos mais uma casa comercial que ainda precisa ser quitada. Nossa visão é ser uma grande igreja missionária e cremos que devemos continuar avançando em fé. Para isso, precisamos das suas orações e da sua generosidade. Se você é abençoado pelas pregações, louvores e estudos bíblicos, queremos te convidar a ofertar. Faça a sua doação para a conta que aparece na tela e participe da campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Juntos, fazemos uma grande igreja missionária.
Notícias do Bem dessa sexta-feira, 1º de outubro, está de volta. Que bom que você continua com a gente. A gente te lembra mais uma vez, nosso encontro de segunda a sexta, sempre a partir das 11h30 da manhã, com horário alternativo às 18 horas. Então, se você não puder estar com a gente ao vivo aqui, não tem problema. Às 18 horas a gente tem reprise para que você possa acompanhar a nossa programação. E hoje, 1º de outubro, é o Dia Internacional da Música. A data tem como objetivo homenagear uma das formas de arte mais apreciadas por todos nós, né? A ideia surgiu a partir de uma iniciativa da Unesco em 1975. A música exerce uma profunda influência em todos nós e é capaz de emocionar, é capaz de alegrar, de surpreender. E a música também está presente na vida da igreja, já que o louvor está na Bíblia e é uma expressão de reconhecimento da grandeza de Deus, da majestade de Deus e também uma forma de nós agradecermos a Deus, né? Para falar sobre esse tema, a gente vai conversar no Notícias do Bem ao vivo com um dos líderes do louvor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, César Elbert. Ele está com a gente aqui nos estúdios, nos prestigiando mais uma vez. César, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer receber você aqui no nosso Notícias do Bem. Eu que agradeço, Quirino. Boa tarde a todos. Muito obrigado a você pelo convite. E é sempre uma alegria, uma grande honra falar de música, especialmente hoje no Dia Internacional da Música. Pois é, eu queria começar esse nosso bate-papo falando exatamente a respeito da história da música na vida da humanidade, né? Parece que a música sempre fez parte da nossa história desde lá dos primórdios, né, César? Inclusive, é isso mesmo. Inclusive, eu ouvi recentemente do Parcival, do maestro Parcival, aqui no nosso querido Mackenzie, que, segundo Martinho Lutero, a música é a centelha divina no ser humano. Então, se isso for verdade, e eu até acredito que, né, tem tudo para ser verdade, esse é o nosso diferencial. A música é o diferencial do ser humano. Então, quando Deus soprou em nós o caráter, até porque, né, faz parte do caráter de Deus, né? O som, a música, né? O que aconteceu quando Jesus nasceu? Os anjos cantaram, né? Então, no céu deve ter muita música, né? Então, faz parte, assim, desde que o mundo é mundo. Aí, se a gente for para a Bíblia, vai ter lá os cantos, as danças do povo hebreu, enfim, do povo de Israel, né? Recheado. Na verdade, a música vem acompanhando a história da humanidade, vem acompanhando também os relatos bíblicos, né? Porque a gente vê a música fazendo parte dos relatos bíblicos desde o comecinho, e quando a gente vai para o Novo Testamento também, a gente tem relatos importantes, né? Depois da ceia, por exemplo, da última ceia de Cristo, a Bíblia nos conta que eles cantaram um hino ali, né? Então, tem referências que Jesus cantou, os discípulos cantavam, e mais agora, também no Velho Testamento, e para o começo, como você disse, por exemplo, o Davi, o que aconteceu quando o Davi tocava a harpa dele, né? O espírito imundo do rei saía. Então, o Davi, acho que foi um dos primeiros musicoterapeutas da história. Aliás, me parece que Davi gostava muito de música. Um músico, né? Era um músico nato, né? E compôs vários salmos que eram entoados, inclusive, né? Nas romagens e tal. Aliás, alguns desses salmos, inclusive, viraram... foram adaptados para canções modernas, inclusive, né? A gente traz também alguns desses salmos para a nossa modernidade hoje, né, César? O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. São muitos os salmos, né, que a gente ainda canta hoje. Inclusive, que bom, né? Uma das primeiras composições que eu escrevi é baseado no Salmo 19, Os Céus Manifestam, que a gente canta, né, e Vencedores por Cristo lançou no CD Louvor 8, lá em 1994, e aí ficou
mais ou menos conhecida aí no território nacional. Aproveitando que hoje é dia da música, eu vou pedir para você cantar um pouquinho pra gente também. Então. Hoje o Notícias do Bem hoje vai terminar de uma maneira diferente. A gente vai aproveitar o César ao máximo aqui para ter, né, um fim de programa musical nessa sexta-feira, pra gente já estar nessa sexta-feira celebrando também, né? Sextou com o Dia Internacional da Música. Nada melhor. E ao Deus que tudo criou, nós exaltamos, Criador, Deus de amor. Tuas obras manifestam tuas maravilhas, e ao Deus que tudo criou, nós exaltamos, Criador, Deus de amor. Tuas obras manifestam tuas maravilhas, Senhor. Maravilha. Agora, quando a gente pensa em música também, a gente sente que é algo natural em nós. Acho que todas as pessoas, né, sentem isso. Até porque a música marca, músicas, né, na verdade, marcam momentos importantes das nossas vidas, né, e nos trazem sentimentos e nos trazem recordações, né, César? Sentimentos, memórias, recordações. Aí você atrela a música com as suas memórias afetivas. Eu, por exemplo, tenho as minhas memórias afetivas dentro já de uma igreja. Então, desde que eu me entendo por gente, eu estou ali nos corredores de uma igreja. Eu era da igreja batista, né? Papai era pastor batista. Então, sempre com muita música e o coral das crianças e a bandinha. Então, isso vai ficando... Os natais, aí vem as cantatas, a Páscoa, Dia das Crianças, que agora estamos entrando no mês das crianças também, né? Então, tem essa particularidade a música de deixar marcas e rastros na gente. Aliás, quem acompanhou o culto da última quarta-feira, o reverendo Thiago, inclusive, falou a respeito, né, da lembrança da conversão dele por causa de uma música que foi cantada no culto de quarta-feira. Quer dizer, a gente associa realmente momentos da nossa vida com música, e quando a gente ouve aquela música, aquilo tudo parece que volta, né? Exatamente, querido. E a música que o pastor Tiago lembrou, foi a música da minha amiga Gláucia Carvalho, de Brasília, Doce Nome, né? Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Além das lembranças, né, que as músicas trazem pra gente, tem um outro aspecto que eu queria tratar com o César, que é a questão técnica, né? Porque, afinal de contas, assim, a música está em nós, a música nos traz boas lembranças, e todos nós gostamos de cantar, todos nós, eventualmente, queremos tocar algum instrumento, mas tem uma questão técnica que a gente precisa levar em consideração. Aproveitar esse Dia Internacional da Música também para a gente falar a respeito da técnica, né? De quem tem a música como profissão, de quem se especializa, ou de quem, ainda que não seja um profissional da música, mas que busca se esmerar, busca fazer cada vez melhor, né? A técnica é fundamental para que a gente tenha também um bom resultado, né, César? Exatamente. Música é uma matéria, né? Música é uma matéria, inclusive ensinada em muitas faculdades. Então, conquanto a grande maioria, né, das pessoas não compreenda a música como sendo uma matéria, e até é bom que seja assim mesmo, né? Porque a música, inclusive de nós brasileiros, faz parte do nosso dia a dia, né? E essa riqueza musical que nós temos aqui no Brasil, essa variedade nesse país continental que nós temos, né? De ritmos, de estilos, enfim, é uma coisa maravilhosa. Então, mas a música é uma matéria e ela pode ser aprendida, ela está aí para ser aprendida, né? E ela deve ser aprendida por quem realmente quer trilhar ou o caminho profissional da música,
ou mesmo que não seja um caminho profissional, mas que seja um caminho da excelência. Então, e a informação também está aberta hoje em dia, está tudo na internet, ou você pode ter um professor particular, ou você tem os cursos, ou você tem, enfim, as escolas de música, as faculdades de música. Então, crescer na nossa área, crescer tecnicamente, crescer musicalmente, faz bem, faz parte, e a gente deve buscar esse caminho da excelência. É o que nós falamos aqui também na igreja para os nossos voluntários, que não são exatamente músicos profissionais, mas sempre dá para crescer mais ainda. E graças a Deus. Amém. Eu queria, inclusive, que você falasse para a gente a respeito dessa questão de talento, né, de dom para a música e a questão técnica. Quer dizer, como é que se equilibra tudo isso? Eu posso não ter muito dom e, mesmo assim, eu posso conseguir aprender a técnica e ser um bom músico ou não dá? Pode, inclusive estudos estão aí para isso. Inclusive, quanto mais cedo o indivíduo participa de um programa musical ou de um meio musical, por exemplo, corais. Os coros graduados, os corais, são a porta de entrada para quem quer desfrutar e crescer musicalmente. Então, quanto mais cedo a criança entra num coro, né? Agora estamos todos com essa dificuldade do distanciamento, mas vamos falar, vai passar. Então, quanto mais cedo essa atividade começa a ser parte da vida de um indivíduo, mais forte se torna a possibilidade dele, mesmo sem ter aquela habilidade natural, né, que a gente chama de dom, de talento. Tem algumas pessoas que é assim mesmo, né? Eu tenho um dom musical. Muitas outras pessoas têm o dom musical. Algumas pessoas não têm essa facilidade, essa disposição, mas podem aprender com muita seriedade, participando regularmente de atividades de treino, de ouvido, de música, mas aí precisa querer. Né? Precisa querer mais um pouquinho. Querer, né? Aí, se tem o dom, fica mais fácil de aprender a técnica. Se não tem, fica mais difícil. Inclusive, pegando carona nisso que você está falando, ou seja, quem tem essa facilidade, esse dom, às vezes incorre vai para um outro lado e quer, não, isso aí eu já sei, eu vou deixar para amanhã, que é o que o pastor Tiago também falou, né? Que é a tal da preguiça, né? Mas tem preguiça de aprender. Mais ainda. Ele acha que sabe tudo, né? Presunção, né? Na verdade. Mais ainda nós temos que... Porque graças a Deus nós vamos crescer todos os dias, se nós quisermos, a gente cresce. Amém. E tem os tais dos ouvidos absolutos, né? Eu queria que você explicasse pra gente o que é isso. É aquele que toca, que tem domínio ali, esse é o abençoado. Não, na verdade é o seguinte, o meu ouvido não é absoluto, o meu ouvido é obsoleto. Né? O meu ouvido é relativo. E o ouvido absoluto é aquele indivíduo, aquela pessoa que consegue reconhecer mentalmente esse som aqui. Não sei se dá para ouvir. Dá. Eu estou tocando uma nota Lá. Então, ele está no diapasão 440.0. Então, esse recurso natural, você nasce com isso, e aí você mentalmente reconhece. E saindo disso, por exemplo, se esse violão ou um instrumento estiver desafinado, a pessoa vai bater já esquisito nela. Ou se alguém estiver cantando, né, fora... Inclusive, deve ser um sofrimento para a pessoa que tem o ouvido absoluto, né, passar por isso. Mas é um dom, é um recurso natural que vem... uma capacidade de nascença. Tá certo. E ainda falando de técnica, né, César, aproveitar você aqui, quando a gente olha para a escala, a gente pensa assim, são 7 notas musicais. Parece mais fácil, quer dizer, é mais difícil do que parece, na verdade, porque a gente pensa, são 7 notas, eu aprendi a 7, está tudo bem, mas não é tão simples assim, por isso exige também tanta dedicação, né? O que nós falamos repetidas vezes, e o que a gente tenta aplicar na nossa vida de músico é o treino e o estudo. Sem o treino e sem o estudo, você já começa a declinar. Então, quanto mais for a sua capacidade de conseguir
ter uma dinâmica de treinos e estudos que não sejam diários, né? No meu caso tem que ser diário, né? Mas que não sejam diários, que sejam semanais, mas aquela coisa que você vai fazer regradamente, você vai ter a propriedade de cada vez mais entender, né, as 7 notinhas. Tem os semitons também, né? Para você trilhar esse caminho com uma maior excelência. Com certeza. E hoje, César, se a gente falar de mercado, se a gente falar de mercado da música e falar mais especificamente, né, fechando um pouco mais esse círculo, mercado da música cristã, como é que está essa realidade hoje, César? Querido, eu vou te falar do que eu tenho percebido. E a minha percepção também é o que já está colocado aí. Se você me perguntar sobre possibilidades de mercado da música, eu vou te responder para vocês da seguinte maneira. Hoje está uma maravilha, porque você tem a sua rede social e você, dentro do que você percebe, você pode se comunicar com o mundo inteiro ou com o seu nicho. E tem nichos para todos os estilos musicais, graças a Deus. Então tem gente que curte jazz, samba, funk, pop, rock, música clássica, erudita, sacra, enfim, né? Todos esses são nichos, né? Então voltamos a falar. Se você tem uma proposta de trabalho, você pode fazer da sua rede o seu mundo, o seu universo, porque você vai ser visto, você vai para o mundo, né? Então, é como eu também faço nos meus canais. Eu tenho uma proposta de trabalho, né? Trabalho com crianças, com adolescentes, com jovens, arranjos de música popular, de música que a gente canta nas igrejas, composições. Então você vai mostrando esse trabalho, mas esse trabalho não é assim a esmo. Ele precisa ser regrado, ele precisa ser programado, ele precisa ser regado todo dia com a sua capacidade, com a sua vontade de fazer aquilo, entendeu? Então, assim, mercado de trabalho, aproveitem, vocês que são músicos, aproveitem, porque estamos num bom momento de você ser a sua plataforma. Agora, música cristã também tem se valido muito disso. Não só a música cristã, mas todos que querem ter uma proposta de trabalho podem usufruir e podem trabalhar, inclusive, online. Tem aulas de instrumento de canto online, tem cursos online. Sim. Agora, essa pandemia veio para despertar a gente, né? Tem TV online, você está assistindo a gente, inclusive, pela Web TV. Aproveitando esse gancho que você falou, né, do seu trabalho também, dos arranjos, você recentemente fez novos arranjos para hinos muito conhecidos, né, da história cristã, da igreja cristã. Eu queria que você mostrasse, assim, não sei se dá para você mostrar plenamente só com violão, né, mas eu queria que você mostrasse um pouquinho para a gente desse trabalho dos arranjos que você fez para os novos hinos, para os hinos que são, os novos arranjos dos hinos que são muito tradicionais. Os hinos tradicionais são uma riqueza que nós temos. Sem dúvida. Essa herança, essa riqueza, não pode ser descartada. Se você está perto de alguém que está descartando essa herança, dê um toquezinho lá, tá bom? Essa herança não pode ser boa lembrança. Descartada, não pode, nem jogada fora. Porque os hinos são hinos de fé, são a nossa... Também fazem parte do nosso acervo, da nossa riqueza como cultura, como povo de Deus, tá certo? Então, eu, assim, não vou poder mostrar, porque esse aqui não é o meu instrumento de trabalho. Esse aqui é o meu primeiro instrumento. Eu comecei no violão. Minha mãe me ensinou 3 acordes, que foram Ré, Sol maior e Lá maior. Pronto, com esses acordes eu me virei, depois eu fui, né, aprender, fui pesquisar. Mas, então, assim, quando a IPP colocar um piano aqui... a gente vai pôr. Deixa comigo. No estúdio? Na próxima que você vier aqui, eu vou botar um piano de cauda nesse estúdio. Eu vou cobrar, hein? Eu não sei se vai caber, mas eu vou botar. Onde é que a gente vai pôr? O pastor Edival resolve. Então, por exemplo, não dá para eu mostrar com a riqueza do detalhe, mas, por exemplo, o que dá para mostrar aqui é um arranjo que eu fiz, pelo menos do refrãozinho, né? Do hino Firmeza, que está descrito assim
no cantor cristão, né? Num dos inários nossos, né? Então eu fiz uma levada, né, mais popzona, assim, mas ainda é o hino e preserva a melodia, a estrutura do hino, né? A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Eu espero não ter atrapalhado, porque é irresistível, a gente não... Eu cantei bem baixinho, né? Mas essa que é a delícia, né? Cantar a história... Bem baixinho. Mas esse hino faz parte, né, da história de todos nós, né? Que participamos da igreja, enfim, que estamos na igreja, que professamos a fé em Cristo há algum tempo. César, eu queria que você falasse exatamente a respeito disso. Quer dizer, a música na igreja, ela tem uma função importante, né, durante o culto. É o momento em que nós adoramos ao Senhor com as nossas vozes, em que adoramos a Deus através desse dom que Ele mesmo nos deu, dessa possibilidade que Ele mesmo nos deu, né, César? Exatamente. A música é uma ferramenta, não só para o louvor, mas a música é uma ferramenta poderosíssima, né? Inclusive, muitos professores de cursinho, ou, enfim, usam matéria, verdade, né? Matéria em músicas, em melodias conhecidas. Por quê? Porque a melodia já está arraigada aqui na gente. Se você entrar com o texto, aí vai ficar arraigado também. Inclusive, deixa eu contar rapidinho para você, isso vale a pena. Uma das maiores honras da minha vida e alegrias da minha vida, eu sou escritor, como alguns de vocês sabem, eu sou escritor de musicais temáticos. E um dos meus musicais falam de natureza, sobre preservação do meio ambiente no Brasil e no mundo. E esses musicais foram apresentados em colégios aqui em São Paulo e fora de São Paulo também, pelo Brasil. Falam sobre os biomas brasileiros, né? Mata Atlântica, Amazônia, Pampas, Pantanal, Cerrado, Caatinga, enfim, os biomas, né, brasileiros. E eu fiz uma música para cada bioma. E isso é matéria de sala de aula, né, de ensino fundamental. Então, as crianças que cantaram esse musical, uma professora que cantou com o seu colégio, aqui em São Paulo, esse musical, me deu esse feedback recentemente, acho que faz 2 ou 3 anos no máximo, que uma aluna dela, prestando vestibular, caiu uma questão sobre os biomas. E ela lembrou da musiquinha. E ela lembrou da música que ela cantou, e aí depois conseguiu, então, responder adequadamente às questões sobre natureza e preservação ambiental, e depois ela falou com a professora, e a professora falou comigo. Então, isso não tem preço, né? Tem preço. Mas na igreja também é uma ferramenta para louvor e adoração a Deus. E também, aproveitando o seu gancho aí, para arraigar a palavra no nosso coração, né? Porque a ferramenta é essa. Enfim, as músicas cristocêntricas, né? As músicas que trazem a mensagem do evangelho também ficam no nosso coração. E né? se você trouxer mensagens também que não sejam compatíveis com a Bíblia, vai ficar arraigado também. Então, esse que é o problema. Pois o problema da música cristã, que aliás talvez seja a gente, sem criticar o trabalho de ninguém, obviamente, mas talvez seja um dos problemas da atual música cristã, não, César? Talvez seja um problema, mas nós vamos continuar militando aqui para ser cristocêntrico e dentro da palavra de Deus. Firme, né? Nas promessas do Senhor, como diria o outro hino. Exatamente. Muito conhecido. Eu passaria tranquilamente aqui a tarde inteira conversando com o César. Ele chegou aqui, a gente vai falar de quê? Mas é muito tempo, não dá tempo de falar nada aqui. É muito rápido, a conversa é muito boa. Mas é uma delícia. Não é? A gente está chegando, o Notícias do Bem de hoje está chegando ao fim. A gente volta na segunda-feira, a partir das 11h30 da manhã, com muito mais informações para você aqui na nossa IPP TV. Mas hoje a gente vai encerrar, obviamente, de uma maneira diferente, né? A gente vai pedir para o César cantar uma música dele para que a gente possa encerrar o nosso Notícias do Bem, já louvando ao Senhor e também preparando os nossos corações. Afinal de contas, domingo está chegando. Se você não fez a sua inscrição nos cultos de domingo ainda, aproveita esse tempo, faça a sua inscrição. E a gente tem encontro marcado, então, na segunda-feira, 11h30 da manhã. Eu espero você aqui. Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau. Caminhar contigo
sempre em teus átrios descansar, desfrutar da tua santa luz é o que queremos, Pai. Tua graça nos conforta, teu socorro, nossa paz. Tua palavra eterna, nosso pão, alimento que refaz. Mais da tua vida em nós, mais de ti, Senhor. Nossa alma clama agora por ti, bendito Rei. Mais da tua glória aqui vem manifestar, encha nossa vida agora de ti, ó Santo Rei, nosso Deus.